A religiosidade em tempos de pandemia, com a participação do ilustre padre Jovandir Batista. Ele que aceitou o convite e eu fico muito honrado para a gente poder participar desse bate-papo. Eu sempre gosto de falar que essas lives que eu tenho feito aqui, na verdade é um bate-papo. E o padre Jovandir hoje vai trazer um pouco desse conhecimento da religião e trazendo isso para esse momento que nós estamos vivendo, que é o momento da pandemia. Já vou sabatinar o padre Jovandir, já tem aqui uma listinha de algumas coisas que eu quero ver com ele. Então você se prepara aí, hein, padre Jovandir? Já vou mandar um convite aqui para o padre Jovandir. Grande, Vilmar! Olha o homem aí! Tudo bem, Nossa, padre Jovandir? muito bom, Vilmar. Depois que eu vi essa lista aí, me deu vontade de ir embora. Ué, que lista é essa? Queria ter mandado lá. Aqui não tem nada combinado, entendeu? Aqui, aqui a gente pega o convidado de surpresa. Essa lista aí, eu falei, nossa, e agora? O que que eu faço? O que que está escrito? O que que tem de perguntas aí? Muito Ó, bom, Vilmar. Com o que você. tem aqui eu posso te falar que são coisas de Deus. Ah, então, se, se é de Deus, a gente joga para ele e de alguma forma ele responde. Ele ilumina, né? Ai, Isso. ai. Muito Pessoal, bom. então vamos começar para valer aqui agora. Estou aqui em mais uma sequência de lives no meu Instagram. Para quem não está habituado com esse momento, essa sequência de lives, na verdade, elas surgiram algumas semanas atrás, quando eu estava folheando alguns documentos velhos que estavam no meu guarda-roupa ali, no meu armário, e eu achei uma agenda de 2018. Nessa agenda de 2018, folheando ela no dia 23 de fevereiro, estava escrito assim: alguns projetos que eu gostaria de realizar, entre eles estava fazer lives, convidados, temas diversos. Não deu para realizar isso em 2018, mas talvez não seja o melhor momento, mas um momento oportuno veio agora em 2020 com essa tal dessa pandemia. A primeira live eu fiz com a participação do Cildo, o nosso psicólogo Cildo Souza. Ele falou sobre o impacto da pandemia na saúde mental, muito importante. Já agradeço mais uma vez o Cildo aqui pela participação. Depois eu fiz uma live sozinho, uma live solo, falando sobre o poder da clareza na realização de objetivos, de sonhos. Depois eu tive a presença do educador Giovanni Turra, falando sobre o impacto da pandemia na educação, o quanto a pandemia afetou a educação. E, por último, eu estive aqui com a nutricionista Camila Mello, falando sobre alimentação saudável em tempos de pandemia. E hoje, para poder fechar essa semana, ele, o grande padre Jovandir Batista. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Vilmar Tinheiro, sou educador, sou coach, criador do projeto Sonho Sem Ação é Pura Ilusão, e este é um sonho sendo realizado aqui. Padre Jovandir, está com você, se apresenta aí. Que bom, Vilmar. Então eu sou aí mais um nessa lista de celebridades aí, né? Que bom. Fico muito feliz e muito honrado. E não sei se eu vou conseguir estar à altura dos convidados anteriores, né? Mas como você disse, a gente faz acreditando que Deus nos inspira e é com muita humildade que eu me coloco aqui e fico muito feliz de ver esse trabalho seu. Eu que pude estar com você aí em Silvânia, pudemos conversar bastante quando eu estava iniciando, você também adentrando aí nesse processo, e ter você aqui, a gente poder estar conversando junto, isso aqui para mim é muito significativo e eu fico realmente muito feliz. Eu até imaginei que você estivesse aí durante 2019, 2018, você falou, um pouco distante, né? Cadê o Vilmar? Está um pouco sumido, né? E quando então agora, nesta realidade de pandemia, eu vejo você com essas lives, eu fiquei assim, que bom, viu? O Mar está aí firme nas redes sociais, está firme aí com os estudos de coaching, e, e isso é o que a gente realmente precisa fazer, é nos mostrar, compartilhar conhecimento, e então tem assim a minha gratidão por ter me convidado e por ter você aí contribuindo nos meios digitais e de uma forma muito especial nessa cidade que é muito preciosa, que é Silvânia, né, a nossa cidade.
Pois bem, Vilmar, eu sou então o padre Jovandir e fico muito feliz de estar aqui. Tenho uma caminhada aí já de 15 anos de padre, sou salesiano de Dom Bosco, natural aí da cidade de Silvânia. Já estive morando em Goiânia, Belo Horizonte, Palmas, Barbacena, mais ainda em Belo Horizonte e agora aqui em Araxá. Eu estou aqui em Araxá. Às vezes as pessoas perguntam, onde fica essa cidade, Araxá, né? Eu aprendi agora a dizer de uma forma mais situada, fica no Vale do Paranaíba. Então fica aqui entre Belo Horizonte e Triângulo Mineiro. Não é exatamente Triângulo Mineiro, mas fica aqui nesta região. Quem vem de Uberlândia, Silvânia, Uberlândia, caminho de Belo Horizonte, passa em Araxá. E aqui eu estou diretor de um colégio, uma equipe muito boa, os alunos de uma forma muito carinhosa, nós trabalhamos aqui, né? Estamos aí com saudades que essa pandemia termine logo para que esses professores e esses alunos a gente possa voltar de uma forma presencial. Muito bom, e nós estamos aí falando desse tema, religiosidade em tempos de pandemia. E eu deixo você perguntar o que você gostaria, o que eu poderia, por onde nós podemos começar. Eu também tenho um esqueminha aqui, até mesmo que eu tenho, né? Mas assim, você pode aí me conduzir no primeiro momento e depois a gente vai fluindo aí. Beleza, tranquilo. Bom, para quem tem acompanhado as minhas lives, eu sempre mostro esse livrinho aqui, ó. Dicionário. Dicionário. Eu até costumo falar para as pessoas, é uma dica que eu dou. Parece uma leitura estranha, mas eu sempre dou uma sugestão. Tire pelo menos 10 minutos do seu dia para fazer uma leitura do dicionário. Você vai encontrar coisas muito interessantes dentro desse livrinho aqui. Você pode reparar que o meu está todo marcado com post-it aqui, ó. São marcações de coisas que eu vou identificando e acho muito interessante. Detalhe. Todos os temas de live, Padre Jovandir, eu costumo pegar as palavras-chave ali e buscar aqui no dicionário o significado dessas palavras. Aí sim a gente começa a adentrar no tema em si da live. Então, olha só o que eu fiz. Como o tema da live é religiosidade em tempos de pandemia, eu fui lá no dicionário e procurei por religiosidade. Olha só o que o dicionário traz. Qualidade de religioso. Disposição ou tendência para a religião ou coisas sagradas. Peguei religião, fala o seguinte: crença na existência de uma força ou forças sobrenaturais consideradas como criadoras do universo. E isso é o que está escrito no dicionário aqui, a definição. Já podemos dizer que a live já está concluída, né, com essa definição. Não, o que está aqui é o dicionário. Agora eu quero ouvir o que um padre tem a dizer sobre religiosidade. Dá uma clareada para nós que estamos aí te ouvindo, padre. Bom, eu não fui no dicionário, mas eu fui na Bíblia. E eu gostaria de começar com um texto bíblico que é tirado lá de Mateus. Mateus, o versículo aqui, Mateus 16, 13 a 19. Mateus 16, 13 a 19. E aqui nesse trecho de Mateus 16, 13 a 19, nós lemos o seguinte: Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos quem é que as pessoas dizem ser o Filho do Homem. Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, outros ainda Jeremias ou alguns dos profetas. E aí Jesus insistiu: e vós, retomou Jesus, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro,
E sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as forças da morte não poderão vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Por que eu trago esse trecho, Vilmar? Porque aqui nós temos 3 níveis de compreensão da nossa dimensão enquanto pessoas frente à nossa fé em alguma coisa. No primeiro momento, então, Jesus pergunta: quem diz o povo aí que eu sou? E aí eles falaram: é um dos profetas, ou seja, é aquela resposta vaga, sem muito raciocínio, sem muita leitura, simplesmente as pessoas disseram ali algo. E nós podemos ver isso muito hoje nos para-choque de caminhão, nas beiras de estrada. Jesus é o meu tudo, Jesus é o Salvador, Jesus é aquilo, e as pessoas chamam Jesus de diferentes maneiras, rezando ou conversando por aí afora. Mas nós temos uma segunda pergunta que já exige um segundo nível de compreensão. E aí, quem diz? Alguns dizem que Elias. O que significa Elias? Elias significa Deus está comigo. Deus está comigo. Então, quando nesta segunda resposta as pessoas já dizem, ele deve ser Elias, ou seja, ele é alguém de Deus, não é simplesmente alguém por aí de qualquer jeito. Mas a terceira resposta, que inclusive foi merecedora de elogio da parte de Jesus, foi dada por Pedro: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Bom, e aí eu já pergunto também para você e para quem está nos assistindo, né? Como que você responde a respeito de quem é Jesus na sua vida? Se você estiver muito nessa primeira resposta, nós podemos dizer que a sua vida, ela é sim amada por Deus, mas você talvez esteja, de alguma forma, atirando em tudo quanto é canto. Você não está exatamente direcionado num dado caminho. Se você estiver nessa segunda resposta, nós podemos dizer que você é uma pessoa que procura aprofundar, mas ainda está raso no processo. E se você estiver nesta terceira resposta, nós podemos dizer que você, então, é uma pessoa que já tem uma doutrina, já tem um direcionamento, você já se faz bastante firme a partir da proposta desse Deus que se revela em Jesus. Bom, e aí, então, eu digo, falando de religiosidade, todas as pessoas, independente do que faz, onde estão, elas têm religiosidade. Mesmo aquela que se diz ateu, ateia, essa pessoa tem religiosidade. E isso é científico. O fato da gente não aceitar que um corpo, ou seja, uma pessoa falecida, fique jogada de qualquer jeito pelas ruas, seja enterrada em qualquer lugar, isso significa que as pessoas têm uma estima por aquele corpo, porque ela significa, de alguma forma, a expressão do sagrado. O fato das pessoas definirem um local para sepultar os entes queridos, isso já nos dá a certeza, a prova de que as pessoas têm religiosidade. E aí uma série de outras manifestações que nós vamos encontrando, que nós poderíamos dizer que faz parte do aspecto cultural, nós podemos dizer que faz parte do aspecto de ritos de cada uma das pessoas, mas tudo isso faz parte aí da religiosidade que as pessoas têm. Desde o nosso nascimento, né, nós já temos uma ritualística que nos diferencia das demais criaturas. E esta ritualística que nós vamos aprendendo, também por necessidade de sobrevivência, também por necessidade de higienização, faz parte
de alguma forma, dessa religiosidade, né? Bom, isso então para dizer que nós temos religiosidade. Agora nós podemos perguntar, que tipo de religiosidade? Você definiu, Vilmar, na live, que você queria falar de religiosidade católica. Bom, quando nós falamos de religiosidade católica, nós vamos então definir aqui uma linha de reflexão. Eu já trouxe aqui o texto bíblico falando de Jesus dentro desta proposta. Se eu tivesse com você e soubesse que você é um muçulmano, um islamita, aí nós iríamos trabalhar de uma outra maneira, mas também podendo falar de religiosidade. Mas nós estamos aqui no ambiente cristão, nós estamos aqui de uma forma bem pontual, apontados para a dimensão católica, e aí isso então nos dá aqui um eixo de reflexão, um fio de reflexão. Bom, eu jogo para você, se você quer fazer alguma pergunta ou se eu continuo. Tá, só para quem está nos assistindo aí, vocês podem mandar comentários, perguntas, que o Padre Giovandir, assim na medida do tempo, a gente vai tentando passar para ele e ele vai respondendo. O Luso fez um questionamento, se o senhor quiser responder agora ou quiser deixar mais para frente, tudo bem. Ele disse o seguinte: se o Papa é o representante de Cristo na Terra, se ele desligar, abre aspas, né, alguém na Terra, essa pessoa também será desligada no céu? Isso seria algo parecido como excomunhão? Excomunhão. Excomunhão. Excomunhão, né? Excomunhão, isso mesmo. Bom, aí nós já entramos no campo da religião. Uma coisa é a religião, outra coisa é a religiosidade, e outra coisa é o amor de Deus para conosco. Então, a religiosidade, vamos dizer que é todo mundo de alguma forma se compreende e podem se ver numa religiosidade. E aí essas pessoas vão se definir: eu sou mais de folia de reis, eu sou mais do terço, eu sou mais de momentos de novenas lá na minha rua, ou seja, as pessoas vão se organizando em grupos. Todos esses grupos nós podemos dizer que são manifestações religiosas. São manifestações que levam as pessoas, de alguma forma, a dizer: eu busco Deus na minha vida. Agora, nós temos a religião. A religião, para ela existir, ela precisa de 3 referências. Primeira referência, acreditar num Deus único. Segunda referência, nós precisamos de uma doutrina. E essa doutrina se faz a partir da palavra desse Deus. E a terceira referência é o altar, onde se dá o sacrifício, ou seja, onde nós temos uma relação direta com esse Deus. Quando o Luso pergunta sobre o Papa, nós estamos já aqui fazendo uma restrição entre as muitas pessoas que têm, a partir de um viés chamado religião. E falando do Papa, nós estamos falando da religião católica. E dentro dessa religião católica, nós temos pessoas, então, que são condicionadas pelo catecismo desta igreja. Nós temos as pessoas que têm uma série de orientações pelos sacramentos que essa igreja coloca. Nós temos toda uma catequese para que essas pessoas sejam instruídas na fé, a partir desta igreja, que é a Igreja Católica, e isso tudo, então, para que essas pessoas sejam disciplinadas para esse Deus único, sejam frequentes a partir dessa doutrina que nós celebramos, todo o rito dessa doutrina, e a missa, os cultos, as celebrações que são próprias da Igreja Católica, e essas pessoas estejam em comunhão, vejam bem, estejam em comunhão neste altar onde se dá a presença de Deus de uma forma direta por meio de Jesus Cristo. Bom, acontece que pessoas que se dizem religiosas, que se dizem pertencentes a essa religião, às vezes comete algumas atrocidades, algumas coisas que não condizem com esta fé, não condizem com esse rebanho, e aí o Papa ele tem o direito de dizer: olha, meu irmão,
Deus te ama, Deus te quer, fique sabendo disso, mas dentro desta igreja você não está dando devido testemunho. Dentro desta igreja, dentro desta religião, você não está aí mostrando um caminho que mereça ser observado. Isso é bíblico, eu não tenho aqui também a citação, mas você deve lembrar, as pessoas devem lembrar, quando alguém comete alguma coisa, vá lá, converse com ela, chame ela e faça uma advertência. Se ela te ouviu, você ganhou esse irmão. Se ela não te ouviu, você vai, chama mais um outro companheiro e vai lá e conversa com essa pessoa. Se ela não ouviu, mesmo conversando com mais um, você vai, chama a comunidade, chama alguém da família, você engrossa então esse número de pessoas para que essa pessoa se oriente. E assim mesmo ela não se orientou. E aí chega um dado momento que você chama a autoridade dessa igreja, o pároco, o bispo, o papa, e diz, olha, essa pessoa já foi alertada sobre diferentes momentos, sobre isso que ela tem cometido, mas ela não se mostra interessada em se corrigir. Ela não se mostra interessada em mudar de ritmo do que ela vem fazendo. E aí, então, ela não ouvindo o Papa, não ouvindo o bispo, ou seja, não ouvindo o chamado magistério da igreja, ela, então, será excomungada. Ela será isolada desse público. É aquela história, né? Se a maçã está podre, vamos tirá-la do meio das outras, para que as outras não apodreçam. Bom, ela está condenada no reino dos céus, ela está condenada frente a Deus. Não cabe a padre, papa, bispo, não cabe a religião nenhuma dizer neste mundo que alguém está condenado em Deus. O padre Libânio, que eu muito estimei, que é um grande teólogo, já faleceu, ele dizia, onde o ser humano não encontrar uma fagulha de bondade na pessoa, Deus encontra. Então, o que nós fazemos é excomungar de uma religião, ou seja, excluir de um grupo. Mas cabe a Deus, dentro da sua infinita misericórdia, condenar ou não essa pessoa. Eu, na minha humildade, na minha pequenez de padre, jamais vou dizer que uma pessoa está condenada a não entrar no que nós chamamos do reino dos céus. Tá aí, Luz. Acho que está respondido, né, Luz? Padre, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer esse bate-bola. Eu tenho algumas coisas aqui anotadas, o senhor também tem aí, e a gente vai seguindo aqui. Eu queria pegar um gancho de uma palavra que o senhor falou no início, dessa definição aí para o Luz, da resposta, que é a palavra fé. Nós estamos vivendo esse momento de pandemia, de isolamento social, essa quarentena, as pessoas mais em casa, você acompanha o noticiário, você vê os números só aumentando, e isso vai batendo na pessoa, é um medo, uma ansiedade, ela vai ficando temerária, não sabe, cheia de incertezas, a gente não sabe o que vai ser exatamente do amanhã, como tudo vai proceder. E aí é aquele momento onde algumas pessoas, acredito que deveriam ser todas, né, mas algumas pessoas acabam se apegando ao quê? A Deus, à sua religião, praticando ou não essa religiosidade, e exercendo ou não a fé. Eu queria entender, na visão do senhor aí, como que é essa questão da fé em momentos como esse? Em momentos de pandemia, de incertezas, de medo? Muito bom. Esse tema da fé é um tema que muito me cativa, é um dos temas que eu já disse que eu gostaria de desenvolvê-lo melhor no futuro, quem sabe escrever alguma coisa. Já consegui alguns livros também que trabalham diferentes visões de fé, e é muito importante nós compreendermos a fé em nossas vidas, né? Bom, eu começo dizendo que a fé não é propriedade da religião. A fé, ela é propriedade do humano. Uma vez que nós temos uma capacidade de vibrar frente a algo bom ou algo ruim,
nós podemos chamar isso de fé. E dentro aí das músicas populares, a gente vai ver muitas maneiras de expressar, né? A pessoa tem fé, a pessoa não tem fé, a pessoa tem pouca fé, aí assim por diante. Bom, então a fé, pegando de uma forma assim, mais do ponto de vista científico, ela nada mais é do que a vibração daquilo que nós chamamos das dimensões da nossa existência, que são as razões, as emoções, os nossos sentimentos, as nossas capacidades de buscar alguma coisa. Isso, então, essa vibração de uma forma organizada, nós vamos, então, dizer que é fé. A fé é uma chave, é uma palavrinha muito pequena, mas com ela a gente abre uma série de coisas. Bom, quando nós trazemos para a dimensão religiosa, nós vamos dizer que nós vamos orientar a nossa fé. Nós vamos orientar e fortalecer a nossa fé a partir de um direcionamento. Porque a nossa fé, uma vez que nós temos ela pode ser negativa. Por exemplo, eu posso dizer, dentro de um grupo de pessoas que planejam algo ruim, vamos imaginar, por exemplo, um assalto a banco. Eu sempre digo isso. As pessoas têm fé que vão dar conta de assaltar aquele banco. E elas fazem orações, elas pegam nas mãos, elas juntam, nós vamos dar certo, vai dar certo, e nós estamos preparados. Eu tenho fé que nós vamos conseguir o dinheiro que nós estamos tanto querendo. Vai dizer que isso não é fé. Só que é uma fé orientada para algo ruim. Eu tenho fé que eu vou vingar de fulano. Eu tenho fé que eu vou conseguir vencer aquela situação onde eu vou acabar com aquela pessoa. Isso tudo, então, eu uso da minha fé, ou seja, eu uso dessa força interna que está em mim para atingir algo ruim, para desenvolver algo que não faz bem ao outro. E aí a importância da religião para que nós orientemos a nossa fé para algo bom. E aí, então, nós vamos apontar, antes de tudo, a palavra, onde o próprio Jesus fala, se você tiver fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, você será capaz de ver coisas grandiosas acontecerem. Isso é muito real. O que não acontece é as pessoas realmente fortalecer essa fé. Elas têm essa fé, mas essa é como um carro. Imagine você tendo um carro novo na garagem, um carro lindo, maravilhoso, um carro que, se você sabe que ele te leva a qualquer lugar que você, uma vez entrando nele, estando com o tanque cheio, você vá fazer uma viagem excelente. Mas imagine que você não tem o potencial para dirigir esse carro. Você não tem ali as condições para fazer esse carro se locomover. Então, você tem algo muito grande ao seu favor, mas ele não está funcionando porque você ainda não aprendeu como colocá-lo em funcionamento, né? Bom, dentro da religiosidade, a gente não fugir muito da proposta, que é a religiosidade, nós temos muitas ações de fé. O que acontece? Nesse tempo de pandemia, as pessoas, por não ter uma orientação muito boa de sua própria fé, às vezes elas se esvaziam com muita facilidade. Às vezes elas não veem muito sentido no que elas estavam fazendo. A pessoa que era de rezar terço todos os dias, de repente começa a acontecer uma série de ameaças, problemas de saúde, problemas financeiros, uma série de coisas que vem ali, essa pessoa se vê distanciada do terço, ela se vê distanciada dos amigos, ela não mais se vê com condições de visitar os seus vizinhos, e ali então ela vai se esfriando. Por quê? Porque a fé dela é uma fé rasa, a fé dela está apoiada em algo muito pequeno. E nós precisamos aí, eu chamo a atenção para a religião, porque a religião vai te apresentar, antes de tudo, a palavra. E a palavra vai te mostrar Jesus Cristo. E aí entro com o texto que eu li no início. Quem é Jesus na sua vida? Se você dizer que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo,
tenha certeza que essa fé que você tem é uma fé profunda e ela não vai ser abalada por qualquer coisa. Ótimo. Nossa, gostei muito dessa definição de entender que todos nós temos fé, mas essa fé ela também pode ser ou negativa ou positiva. Você tem o seu lado bom, o seu lado ruim. Eu não tinha ainda parado para fazer essa análise, olhar a fé com essa dimensão. Muito bom. Dá a entender então que o senhor acha que de repente a fé positiva, olhando ela positiva agora, para esse momento, ela deixa de ser importante e passa a ser necessária? Ela é necessária o tempo todo. O que acontece é que neste momento em que nós estamos fragilizados com uma série de outras coisas, então pegando lá no que eu disse no início, se a fé parte do princípio que ela é a vibração das minhas emoções, ela é a vibração das minhas questões racionais, ela é todo o meu comportamento físico, o meu bem-estar, se de alguma forma o meu emocional, as minhas referências racionais, o meu próprio bem-estar físico se faz fragilizado, essa fé, ela vai também ser fragilizada. E aí que nós precisamos de ter a referência na palavra. Uma coisa é a palavra de Deus, outra coisa é a minha fé que me leva a essa palavra. Tem uma historinha muito bonita, você deve conhecer, Vilmar, as pessoas de casa devem nos conhecer, que é aquela história das pegadas na areia, né? Havia duas pegadas, ou seja, dois caminhos de pegadas na praia. E aí as pessoas estavam felizes ali, dois caminhos sendo realizados, e num dado momento a pessoa se vê num estado de crise, ela se vê numa situação crítica. E no que ela se vê nestas condições, ela olha para trás e percebe que há apenas um caminho de pegadas. E ela fica revoltada, porque é exatamente nesse momento que ela precisava de uma companhia, é nesse momento que ela precisava de um conforto, de um apoio, e ela se viu sozinha. E aí chega lá na frente, depois que atravessou toda essa crise, todo esse momento de dificuldade, ela então resolve tirar satisfação com Deus. Afinal de contas, Deus, por que o Senhor me abandonou naquele momento que eu mais precisava do Senhor? E aí Deus fala para essa pessoa, eu jamais te abandonei. Naquele momento em que você viu apenas um trilho de pegadas de areia, foi no momento que eu te carreguei nos seus braços. Então isso mostra o seguinte, quando nós estamos em momentos de dificuldades, quando nós estamos em momentos de crises, quando nós estamos em momento de pandemia como esse que estamos atravessando, muitas vezes a nossa fé se faz cega. Nós nos pegamos em meio a muitas situações e não conseguimos conversar mais com Deus. Nós não conseguimos mais estabelecer uma referência, um diálogo profundo com esse Deus. E aí, então, nós vamos dizer que esse Deus nos abandonou, que esse Deus é mau, que esse Deus é castigador e uma série de coisas. Ou seja, todo aquele diálogo lá de trás, nas orações, através dos grupos, através das idas à igreja, muitas vezes ele se faz perdido. E aí, então, a pessoa às vezes se vê numa dimensão muito racional e pouco emocional. Ou às vezes numa emoção muito fanática, numa emoção que às vezes deixa ela um tanto quanto cega, e isso gera o chamado desequilíbrio. E no desequilíbrio, sempre nós vamos ter problemas. Então eu digo e repito que a fé, ela precisa me levar para a palavra. E uma vez na palavra, eu vou conseguir enfrentar todas e quaisquer dificuldades, eu vou conseguir enfrentar todas e quaisquer crises sem jamais me distanciar deste Deus. Então, uma vez em Deus, eu vou me ver sempre forte na minha fé, apesar de às vezes estar fragilizado com uma série de coisas na minha vida.
Ótimo, excelente. Conversar com quem entende dá nisso, as respostas são excelentes. Ó, só registrar a presença aqui, São Domingos, a Diana tá deixando aqui uma mensagem aqui falando que, a Diana, minha irmã, tá falando que os meus pais estão assistindo e estão com saudade do senhor, viu? Então, eu queria te perguntar sobre seus pais, sobre a Paula, que é a sua esposa, e essa menina, né, que você tem, A né? Marcela. Marcela, então a Marcela, a família aí, que bom. Então, essa família linda que eu conheço, e essa Marcela que chegou agora, né? Eu estava olhando a foto, mas tentei achar o nome e não vi. Então, passo a todos vocês, a todas aí, com muito carinho, aí de forma muito especial nos seus pais. Obrigado. Tem o Marcos aqui também. Ô Marcos, tudo bom? Seja bem-vindo. A Sandra, o Éder, a Daiane está fazendo um questionamento aqui que é o seguinte. O Padre Jovandir, no dia de celebrar o Corpus Christi, o senhor acredita que os católicos têm o verdadeiro conhecimento do valor da celebração, tendo em vista que, em muitos lugares, as celebrações voltaram, mas os católicos não voltaram? Sim, ainda as pessoas elas estão ainda com muito medo, né? E essa volta, ela precisa ser muito bem respeitada. Eu que estou aqui na escola, nós estamos falando em voltar com relação à escola, e a orientação que nós temos recebido nós precisamos respeitar as pessoas que por algum motivo não vão para a escola. Ou seja, nós estamos num ano atípico. E então não é tão simples as pessoas virem para a igreja. E também assim, é uma igreja que antes estava muito cheia. A orientação das dioceses, arquidioceses, é que estas celebrações sejam reduzidas a 50% do número de participantes. Então, certamente fica sempre aquela pergunta, será que se eu for, eu vou poder entrar? Será que se eu for, não vai ficar cheio demais? Será que está na hora? Às vezes as pessoas... Nós precisamos também compreender que muitos dos que participam da nossa igreja, a Igreja Católica, são pessoas idosas. Eu E ia falar isso. as orientações para essas pessoas é para ficar em casa. E as orientações, que ao menos que eu recebi aqui da CNBB, são muito bem claras em dizer, olha, se você não está se sentindo confortável, não vá à igreja, sinta-se tranquilo para ficar na sua casa. Então vamos dizer que Corpus Christi ainda está muito cedo para que a gente queira ver as igrejas cheias, ainda não estamos em condições de ficar aí com muitos convites, com muitas propagandas para que as pessoas voltem em peso para a igreja. Nós precisamos respeitar muito isso. Então não vamos dizer que é porque as pessoas estão fragilizadas, distantes do sacramento, distantes com relação à sua fé. É uma questão realmente de momento, é uma questão que a gente precisa muito compreender que isso não é tão simples para todo mundo. É interessante que esse questionamento da Daiane aí me faz um link com a questão que é a seguinte. Então, como em momentos em que eu não estou podendo frequentar da forma que eu gostaria a igreja, estrutura física ali, a igreja, mas como que eu posso estar continuando esta minha religiosidade, essa minha fé, praticando essa crença, mesmo dentro de casa? Bom, hoje nós contamos muito com a importância das redes sociais, e as redes sociais estão sempre nos trazendo informações, estão nos trazendo as celebrações, porque a participação na igreja, quando nós falamos diretamente de religião, supõe duas coisas, a palavra e a Eucaristia, ou seja, a mesa da palavra e a mesa do altar. A mesa da palavra, ela não está excluída das pessoas. As pessoas têm a palavra em casa. Eu volto no que eu já insisti atrás. Nós precisamos sempre fazer por onde a nossa fé nos levar à palavra. E a palavra, pode acontecer o que quiser neste mundo, que ninguém vai dar conta de tirar a palavra de nós. Pode acontecer as piores situações,
piores ainda do que essa pandemia, que nós sempre temos condições de ter a palavra em nossas mãos. E entendendo essa palavra através das pregações, que se faz através das redes sociais, através aí de um telefonema, através de uma consulta que essa pessoa pode fazer para alguém aí que tem condições de explicar. O que as pessoas estão impedidas neste momento é de participar da Eucaristia. A Eucaristia, que é o pão, que é o sacramento que se dá lá no altar. Mas esse momento, ele também pode ser, de alguma forma, substituído por uma maneira que a pessoa se coloca, aí quando você pergunta, né, o que eu posso fazer? Eu posso, durante a transmissão da missa, seja pelo celular, seja pela televisão, eu reservar um momento dentro da minha casa, eu desligar os demais aparelhos, eu chamar a minha família para que não fique ali conversando outras coisas, e eu faço da minha casa, da minha sala, do meu celular, aquele momento a acontecer ali na minha vida. São Francisco de Sales, que inspirou Dom Bosco, a fundação da congregação salesiana, né? São Francisco de Sales, salesianos, ele já escreveu isso há muitos anos atrás. Imagine você está indo para a missa, e aí de repente você passa com seu carro num buraco e a sua roda quebra, até que você consegue consertar ali a sua roda, você continua o seu caminho para a missa, você chegou lá já no final. Ou às vezes você nem conseguiu ir para a missa, às vezes chegou uma visita, alguém ali que te impediu de cumprir aquele preceito de ir à igreja. O que você faz? Orientação de São Francisco de Sales. Bom, você internaliza que naquele momento está acontecendo a celebração. E mesmo conversando ali com a visita, mesmo arrumando ali o pneu do carro, você age com total paciência, com total parcimônia ali, para que você não saia daquele espírito de oração que você se colocou a ir à missa, e ao estar na missa você estaria nesse espírito. E quando, veja bem, quando você puder participar da missa, você comunga e você vai fazer referência na sua interioridade, olha, eu quero comungar, lembrando daquele dia que eu participei pessoalmente em casa, daquele dia que eu não pude ir à missa, mas eu estava sintonizado com a Eucaristia, e assim por diante, né? A Igreja Católica, ela orienta o cristão ao menos uma vez ao ano participar da Eucaristia. Então, não é porque você deixou de participar uma semana, um mês, 3 meses, que você está aí esvaziado. Você deva o tempo todo trabalhar a sua vida, trabalhar a sua caminhada, para que você esteja em comunhão eucarística, mesmo não tendo ela em suas mãos, mesmo não comungando dela. O Tom, seu amigo aí de Araxá, ele fez um comentário que eu também compartilho desse comentário dele, que ele colocou assim, que um dos pontos positivos desse período foi justamente a aproximação da igreja nessas ferramentas virtuais, purificando em um mundo que andava um pouco impuro, né? Então, assim, eu acredito que todo mundo, a sociedade de um modo geral, ela está aprendendo coisas com essa pandemia. Algumas talvez positivas, outras não. Pode falar. Isso eu quis ter dito logo no início, quando você disse que resgatou, né, lá das suas metas, as lives, e naquele momento eu lembrava que nós estamos, nesse tempo de pandemia, por causa do coronavírus, tirando muitas coisas das gavetas. Nós estamos, eu gosto muito de usar essa expressão, nós estamos com esse ano de 2020, ao contrário do que muitos às vezes entendem, alguns vão dizer que esse ano 2020 é um ano perdido, é um ano de quedas, é um ano de muitas percas, mas eu penso exatamente o contrário, é um ano de muitos ganhos. E aí, então, esse ano de 2020 está servindo como um trampolim, onde nós estamos, com esse ano de 2020, talvez saltando aí 3, 4, 10 anos no futuro. E isso são muitos os relatos de empresários, de pessoas que estão dizendo isso.
E nós precisamos realmente fazer por onde isso aconteça. As pessoas não podem, porque estão em casa, porque não estão trabalhando, às vezes até desempregados, entregar, minha vida acabou, minha vida... Não. O que aparece de oportunidade nesse momento, e aqui as lives têm sido uma experiência muito interessante, né? O Tom sabe muito bem, logo no início da pandemia eu organizei 10 lives, falando dos 10 critérios de Dom Bosco para educar, pais educar seus filhos, e naquele momento as lives estavam sendo muito criticadas. Agora virou moda, as pessoas agora acham que tem que aparecer no celular. Todo mundo faz live. Faz lives, né? E, de fato, ficou essa onda no primeiro momento. Agora, depois, no segundo momento, as pessoas aprenderam a perceber a riqueza das lives. E as lives é uma maneira da gente conversar aqui e algumas pessoas participando dessa conversa com a gente. Nós poderíamos estar conversando aqui na sua casa, tomando um cafezinho, e ninguém mais está nos vendo. Aqui nós decidimos um bate-papo, convidamos mais pessoas, e essas pessoas se interessaram em nos ouvir, algumas também querem perguntar, né? Então nós não precisamos necessariamente ter o mundo todo participando dessa conversa. É uma oportunidade, assim como nesse momento deve ter muitas outras aí nesse momento acontecendo, muitas delas muito importantes, e nós precisamos reconhecer. Mas dentro da fala do Tom, então Tom e eu também reconheço que nesse momento a igreja está aprendendo mais a ser igreja. Mas eu quero trazer aqui um diferencial, que nem sempre as pessoas têm. Às vezes as pessoas acham que a igreja é aquele templo, que a gente escreve não com I maiúsculo, com I minúsculo. Aquele templo que é colorido, que tem bancos, que tem lá alguns locais para a gente ser atendido individualmente. Aquilo lá é o templo. Aquilo lá é o local de oração que as pessoas reúnem de tempo em tempo. A igreja é a pessoa. A igreja somos cada um de nós, cristão batizado. Então, quando o Tom fala que a igreja está aprendendo a se ver mais igreja, nesse sentido, de fato, está sendo muito importante essa pandemia, porque nós estamos fazendo uma volta para nós mesmos. Nós estamos deixando de colocar a responsabilidade tão somente nos ombros do padre, tão somente nos ombros lá dos dirigentes daquele templo, e trazendo essa responsabilidade para os meus ombros, para a minha vida. Como que eu estou me comportando a partir da palavra, como que eu estou me comportando a partir da minha família, como que eu estou usando as redes sociais para pregar uma boa palavra, ajudar as pessoas a se fortalecerem e assim por diante. Sabe qual que é o problema da live? E passa muito rápido, né? Passa muito rápido. Giovanni, nós temos aí 6 minutos, mais ou menos. Eu queria que nesses 6 minutos, foi uma das anotações que eu fiz aqui, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para este momento de incertezas. Bom, eu tenho trabalhado muito aqui com os professores, com os pais, nas reuniões que nós temos feito. Eu tenho trabalhado muito com a palavra compreensão. Nós precisamos ser muito compreensíveis às muitas realidades que estão nos acontecendo, e não é porque a pessoa surtou ali, não é porque a pessoa está em depressão ali, não é porque a outra está ganhando dinheiro nesse momento, não é porque a outra deixou de ganhar que nós precisamos de ficar com uma série de julgamentos, com uma série de opiniões. Eu tenho trabalhado com uma frase, inclusive eu estou soltando aí alguns vídeos nas redes sociais, que diz o seguinte: todo ponto de vista é a vista de um ponto. Qual é o ponto em que você se encontra? Ou seja, nós precisamos de ser compreensíveis com os agentes de saúde, com os médicos, as pessoas que estão nos hospitais, nos postos de saúde, entender, compreender que elas não estão num momento fácil. Nós precisamos ser muito compreensíveis com as pessoas que estão aí na situação de desemprego, situações de percas financeiras. Bom, então compreensão, e uma vez que as pessoas conseguem a compreensão, nós podemos dizer que elas chegam no estado de equilíbrio.
E uma vez equilibradas, elas conseguem dizer que Deus é maior do que tudo isso que está nos acontecendo. Então, sejam compreensíveis para que a gente tenha um equilíbrio humano e aprendam a buscar Deus de uma forma sensata, do seu jeito, da sua maneira, buscando sempre manter um clima mais de silêncio frente a esse Deus, e assim você vai conseguir passar por essa com muita, não vou dizer facilidade, mas com muita expertise. Então fica essa mensagem, que as pessoas tenham muita calma, que as pessoas saibam recorrer à ajuda onde elas se façam existentes e sempre na palavra de Deus aprofundem. Ótimo, Padre Giovandir. Bom, pessoal, é isso aí. Vocês já estão acostumados, já sabem que live 59 minutos voa. E é interessante quando a conversa é boa, parece que é mais rápido ainda, né, Padre Giovandir? Quero aqui agradecer a todas as pessoas que entraram na nossa live, que fizeram seus comentários, que deixaram aí questionamentos. E muito te agradecer, Padre Giovandir, por ter aceito esse convite, por ter feito parte desse momento. E assim como o senhor disse lá no início, de fato, eu estava um pouco apagadinho, mas agora vamos dar prosseguimento a esse projeto que ele está aqui, está na alma, está no coração, está enraizado, é o que eu gosto de fazer, e sonho sem ação é pura ilusão, né? Muito bom, esse é o seu projeto, se levar ele sempre à frente. Muito bom, se as pessoas quiserem saber mais, eu tenho aqui neste livro, eu tenho no meu YouTube, sempre pode pesquisar, que eu sempre tenho aí alguma orientação. Isso, ó, entrem no Instagram do Padre Giovandir, vão lá, se vocês não são seguidores dele, cliquem lá para seguir. Aqueles que estão entrando aqui pela primeira vez na minha página aqui também, se achar interessante seguir, vai lá, clica no seguir e acompanha, que a ideia nossa é essa, de fato, levar conteúdo de valor para as pessoas, levar um pouco mais de qualidade nesse bate-papo, porque às vezes a gente inúmeras pessoas estão agora sentadas aí nos seus sofás, nas suas casas, assistindo outro tipo de programação, a gente respeita, é claro, mas a ideia aqui, de fato, era o quê? Levar conteúdo de valor para aqueles que estão aqui nos assistindo. Eu quero aprofundar isso que você disse, né? Nós estamos nas redes sociais exatamente para que as pessoas nos encontrem. Eu estou muito feliz de fazer essa live contigo e sempre estou aberto a mais alguém que me convida, porque compartilhar conhecimento é sempre muito bom. E é isso que as pessoas precisam, né? Não só aqui com gente, mas busque as coisas boas na internet, busque as coisas boas que estão acontecendo, e são muitas as pessoas que querem ajudar a compartilhar bons conteúdos. Obrigado, Vilmar, que Deus te abençoe, Deus abençoe a todos nós, e que continuemos sempre numa caminhada para o bem, e não para o mal. Tá bom? Ótimo. E não vamos deixar de praticar a nossa fé positiva. É o que o Padre Giovandir falou. Tem a fé negativa e a fé positiva. Esse momento é de fé positiva. Pessoal, um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Foi um prazer recebê-los aqui. Na próxima semana, na segunda-feira, eu vou lançar um flyerzinho aí no meus stories do Instagram, mas já vou adiantar para vocês aqui que eu vou receber o Hélio Valoz. Ele vai falar a respeito da visão espírita nesse momento de pandemia. Até mais, gente. Abraço. Obrigadão.